Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro Miranda e hoje eu vou estar aqui fazendo uma leitura da filosofia e arte do grande mestre Bruce Lee, o tal do Jeet Kune Do. Em uma alma absolutamente livre de todos os pensamentos e emoções, nem mesmo o tigre encontra espaço para cravar as suas garras afiadas. Mesmo a brisa passa pelos pinheiros da montanha e pelos carvalhos do vale. Então, por que produzem notas diferentes? Nenhum pensamento, nenhuma reflexão, vazio perfeito. Porém, algo se move ali, seguindo seu próprio curso. Os olhos a veem, mas nenhuma mão pode alcançá-la. A lua no riacho. Nuvens e névoas são transformações entre o céu e a terra. Acima delas, brilham eternamente o sol e a lua. A vitória é para aquele que, mesmo antes do combate, não pensa em si mesmo, obedecendo à não-mente da grande origem. Um monge taoísta. Este livro é dedicado ao artista marcial livre e criativo. Aproveite o que lhe for útil e se desenvolva a partir disso. As artes marciais, incluindo o boxe. As artes marciais baseiam-se no entendimento, no trabalho árduo e na total compreensão das técnicas. O condicionamento físico e o uso da força são fáceis de conquistar, mas a total compreensão de todas as técnicas das artes marciais é muito difícil de ser alcançada. Para entender, devemos estudar todos os movimentos naturais de todos os seres vivos. Naturalmente, podemos entender como os outros utilizam as artes marciais, podendo estudar o seu time e suas fraquezas. Conhecendo esses dois elementos, você poderá derrotar o oponente com facilidade. Para entender as técnicas, você deve saber que elas contêm muitos movimentos condensados. Isso pode parecer muito estranho. Ao iniciar o aprendizado, descobrirá que é estranho para você. Isso ocorre porque uma boa técnica inclui mudanças rápidas, grande variedade e velocidade. Pode ser um sistema de opostos muito parecido com o conceito de Deus e o diabo. No decorrer dos eventos, qual deles realmente está no poder? Eles mudam de posição com a velocidade da luz? Os chineses acreditam que sim. Ter a base das artes marciais em seu próprio coração e torná-la parte de você significa possuir total compreensão e usar um estilo livre. Quando tiver tudo isso, saberá que não existirá limites. Cuidados com as técnicas físicas. Algumas artes marciais são muito populares e agradam multidões porque parecem boas e possuem técnicas fáceis. Mas tenha cuidado, elas são como um vinho aguado. Um vinho diluído não é o verdadeiro, não é bom, não é o artigo genuíno. Algumas artes marciais não parecem ser tão boas, mas você sabe que elas têm um efeito estimulante, um sabor picante, um gosto genuíno. São como azeitonas. O gosto pode ser forte e agridoce. O sabor dura. Você cultiva o gosto por elas. Ninguém jamais desenvolveu gosto por vinho diluído. Talento adquirido e talento natural. Algumas pessoas nascem com um bom físico, senso de velocidade e muita resistência. Isso é bom. Nas artes marciais, no entanto, tudo o que aprendemos são técnicas adquiridas. Absorver uma arte marcial é como a experiência do budismo. O sentimento vem do coração. Você possui a determinação para obter o que sabe que precisa. Quando se torna parte de você, sabe que o possui. Você obtém sucesso. Talvez nunca entenda completamente, mas continua o seguindo. E ao progredir, conhece a verdadeira natureza do caminho simples. Pode ir a um templo ou a um koan. Você observa o caminho simples da natureza. Experimenta a vida que nunca teve antes. A eterna busca por autoconhecimento. Meu marido Bruce sempre se considerou primeiro um artista marcial e depois um ator. Aos 13 anos de idade, começou a ter aulas no estilo Wing Chun de Kung Fu, como uma forma de defesa pessoal. Nos 19 anos seguintes, transformou seu conhecimento em ciência, arte, filosofia e forma de vida. Ele treinava o seu corpo com exercícios, treinava sua mente por meio da leitura e da reflexão, e registrou seus pensamentos e ideias constantemente nesses 19 anos. As páginas deste livro representam o orgulho do trabalho de uma vida. Em sua eterna busca por autoconhecimento e expressão pessoal, Bruce constantemente estudava, analisava e modificava todas as informações disponíveis sobre o que lhe interessava.
Sua principal fonte era sua biblioteca pessoal, que possuía mais de 2.000 livros que lidavam com todas as formas de condicionamento físico, artes marciais, técnicas de luta, defesa e assuntos relacionados. Em 1970, Bruce feriu gravemente as costas. Os médicos ordenaram que parasse de praticar artes marciais e permanecesse de cama para que pudesse se recuperar. Esse provavelmente foi o período mais difícil e desanimador de sua vida. Ele ficou de cama por 6 meses, mas não conseguia manter a sua mente longe do trabalho. Este livro é resultado dessa atividade. A maioria dos escritos foi redigida neste período, mas muitas anotações foram registradas antes e depois. As anotações pessoais de Bruce revelaram que ele admirava particularmente os escritores Edwin Hallett, Júlio Martínez Castelo, Hugo e James Castelo, e Roger Crosnier. Muitas das teorias de Bruce estão diretamente relacionadas às teorias desses escritores. Bruce havia decidido terminar o livro em 1971, mas o seu trabalho no cinema o impediu de completá-lo. Ele também não estava certo sobre a publicação de seu trabalho porque achava que poderia ser usado de forma errada. Não queria que seu livro fosse apenas um tipo de aprenda Kung Fu em 10 lições. Desejava que fosse um guia, um registro de forma de pensar de um homem, e não um manual de instruções. Se você puder ler este livro com isso em mente, há muito o que aprender nessas páginas. Provavelmente terá muitas perguntas e deverá procurar as respostas dentro de si mesmo, o Bruce, mas espera-se também que se conhecerá melhor. Agora, abra sua mente, leia, entenda e experimente. Depois, desfaça-se deste livro. As páginas são mais úteis para limpar a bagunça, como você verá. Linda Lee. Como este livro foi organizado? Nas mãos de um homem singular, coisas simples cuidadosamente posicionadas soam inegavelmente harmoniosas. A orquestração das artes marciais conduzidas por Bruce tinha essa qualidade, mas aparente em seus movimentos de combate. Imobilizado por vários meses em virtude de um ferimento nas costas, ele apanhou uma caneta e escreveu como falava e como se movia, de forma direta e honesta. Quando ouvimos uma música, o entendimento dos elementos que fazem parte dela acrescenta uma qualidade especial ao som. Por esse motivo, Linda Lee e eu escrevemos a introdução do livro do Bruce para explicar como ele surgiu. O tal Jeet Kune Do foi indicado, na verdade, antes de Bruce ter nascido. O estilo clássico do Wing Chun, que o iniciou em seu caminho, foi desenvolvido 400 anos antes de seu tempo. Os 2.000 livros que ele possuía e os incontáveis livros que ele lia descreviam as descobertas individuais de milhares de homens antes dele. Não há nada de novo neste livro. Não há segredos. Não é nada especial, Bruce costumava dizer. E não era mesmo. O que Bruce tinha de especial era conhecer a si mesmo e a sua própria capacidade de escolher corretamente o que funcionava para ele e transformar isso em movimento e linguagem. Encontrou nas filosofias de Confúcio, Spinoza, Krishnamurti e outros uma organização para os seus conceitos. Com essa organização, começou a escrever o livro de seu Tao. Quando faleceu, o livro não estava totalmente completo. Embora houvesse 7 volumes, tudo poderia ser condensado em apenas um. Entre os principais blocos de escritos, havia páginas não numeradas, cada uma apenas com um título. Às vezes, ele redigia de forma introspectiva, fazendo perguntas a si mesmo. Frequentemente, escrevia para seu aluno invisível, o leitor. Quando escrevia rapidamente, sacrificava a gramática. Quando tinha tempo, era eloquente. Parte do material dos volumes foi criado de um fôlego e tem uma progressão natural de uma conversa. Outras partes refletiam inspirações súbitas e ideias incompletas que eram rapidamente escritas conforme vinham à mente. Essas partes estavam espalhadas pelo livro. Além dos 7 volumes com capa dura, Bruce fez anotações durante o desenvolvimento do Jeet Kune Do e os deixou espalhadas em uma das gavetas entre seus pertences. Algumas eram antigas, outras eram mais recentes e valiosas para o livro. Com a ajuda de sua esposa, Linda, eu coletei, examinei e organizei todo o material. Então tentei juntar as ideias dispersas em blocos coesos. A maior parte do texto não foi alterada e os desenhos e rascunhos foram feitos por ele.
A organização do livro, no entanto, não poderia ter sido bem feita se não fosse a atenção de Danny Inosanto e seus assistentes e seus alunos mais avançados. Foram eles que pegaram meus 8 anos de treinamento em artes marciais. Espalharam tudo no chão e transformaram as teorias em ação com o conhecimento deles. Eles têm minha gratidão como editor deste livro e como artista marcial. Deve-se mencionar que o tal do Jeet Kune Do não é uma obra completa. A arte de Bruce Lee mudava a cada dia. Dentro de 5 formas de ataque, por exemplo, ele originalmente iniciava com a categoria chamada imobilização da mão. Mais tarde, achou que aquilo era muito limitado, já que as imobilizações também poderiam ser aplicadas às pernas, braços e cabeça. Era uma simples observação que mostrava as limitações de rotular um conceito. O tal do Jeet Kune Do não possui um final de verdade. Em vez disso, ele funciona como um início. Não possui um estilo nem nível, apesar de ser facilmente compreendido por aqueles que entendam das suas armas. Provavelmente, para todas as afirmações deste livro há uma exceção. Afinal, nenhum livro poderia oferecer uma visão completa das artes de combate. Este é simplesmente um trabalho que descreve a direção dos estudos de Bruce. As pesquisas não são feitas, as perguntas, algumas elementares e outras complexas, não são respondidas para que o próprio aluno se questione. Da mesma forma, os desenhos frequentemente não são explicados e podem oferecer apenas impressões vagas. Mas, se eles fizerem surgir uma pergunta ou uma ideia, servirão ao seu propósito. Esperamos que este livro seja usado como uma fonte de ideias para os artistas marciais. Ideias que deverão ser desenvolvidas. Infelizmente, e isso não poderá ser evitado, o livro também pode provocar uma explosão de escolas de Jeet Kune Do, conduzida por pessoas que conhecem a reputação do nome, mas mal conhecem os movimentos. Cuidado com essas escolas. Se seus instrutores não leram a última e mais importante linha, talvez não tenham entendido essa obra. Nem mesmo a organização do livro possui um significado. Não há limites reais entre verdade e força, entre precisão e chute, ou entre golpes de mão e alcance. Cada elemento dos movimentos de combate afeta os outros ao redor. As divisões que fiz servem apenas para tornar a leitura mais conveniente, então não as leve tão a sério. Use um lápis enquanto lê para anotar as referências cruzadas entre as áreas que se relacionam. O Jeet Kune Do, como você verá, não possui linhas ou fronteiras definidas. As únicas são feitas por você mesmo. Gilbert Johnson. Introdução ao Jeet Kune Do. A arte do Jeet Kune Do é simplificar, é ser você mesmo, é a realidade em sua essência. Zen. Obter um esclarecimento das artes marciais significa a extinção de tudo que obscurece o conhecimento verdadeiro, a vida real. Ao mesmo tempo, isso implica uma expansão sem fronteiras e, na verdade, não se deve enfatizar o cultivo da parte específica que se une à totalidade, e sim a totalidade que entra naquela parte específica e se une a ela. A forma de transcender o karma está no uso correto da mente e da vontade. A unidade de toda a vida é a verdade que só pode ser totalmente percebida quando as falsas noções de uma persona separada, cujo destino pode ser considerado a parte do todo, forem aniquiladas para sempre. O vazio é aquele que fica bem no meio disso e daquilo. O vazio inclui tudo e não possui um oposto, ou seja, não há nada que ele exclua ou a quem se oponha. É um vazio vivo. Porque todas as formas saem dele e qualquer um pode perceber que o vazio está cheio de vida, energia e amor de todos os seres. Transforme-se em um boneco de madeira. Ele não possui ego, não pensa em nada, não é ganancioso, nem se apega a nada ou a ninguém. Deixe o corpo trabalhar sozinho de acordo com a disciplina a qual foi submetido. Se nada dentro de você for rígido, as coisas exteriores se revelarão. Ao se mover como água, quando ficar parado, seja como um espelho, responda como um eco. O nada não pode ser definido. A coisa mais flexível não pode ser quebrada. Estou me movendo, mas não me movo. Sou como a lua sob as ondas, sempre indo e voltando. Não estou fazendo isso, mas percebo que isso está acontecendo através de mim. Ou isso está fazendo aquilo por mim. A consciência de si é o maior obstáculo para a execução adequada de todas as ações físicas. A localização da mente significa seu congelamento. Quando ela deixa de fluir livremente, como é necessário, não é mais a mente. Estático.
é a concentração de energia em um certo foco, como num eixo de uma roda, e não a dispersão em diversas atividades. O importante é o ato de realizar, e não as realizações. Não existe um ator, mas sim a ação. Não existe um experimentador, mas sim o experimento. A arte alcança seu auge quando é desprovida de autoconsciência. A liberdade descobre o homem no momento em que ela deixa de se preocupar com a impressão que causa. O caminho perfeito é difícil somente para aqueles que escolhem. Não goste, não desgoste e tudo ficará claro. Faça uma pequenina diferença, entre os céus e a terra serão anulados. Se quiser que a verdade lhe seja revelada, nunca seja contra ou a favor. A luta entre o contra e a favor é o pior distúrbio da mente. A sabedoria não consiste em tentar arrancar o bem ou o mal, mas em aprender a cavalgá-los, como uma boia que se adapta e sobe e desce das ondas. Deixe-se levar pela doença, esteja com ela, faça-lhe companhia, essa é a forma de se livrar dela. Uma afirmação é zen somente quando é um ato e não se refere a nada que seja afirmado nela mesma. No budismo, não há lugar para esforços, apenas seja comum, não seja especial. Coma a sua comida, faça a digestão, vá ao banheiro e quando estiver cansado, deite-se. Os ignorantes rirão de mim, mas os sábios entenderão. Não estabeleça nada em relação a si mesmo. Passe rapidamente como algo que não existe e seja quieto como a pureza. Aqueles que ganham, perdem. Não se antecipe aos outros, sempre os siga. Não fuja, deixe acontecer. Não procure, acontecerá quando menos se espera. Pare de pensar como se não parasse. Observe as técnicas como se não as observasse. Não há uma forma fixa de ensino. Tudo o que eu posso oferecer é um remédio apropriado para uma certa doença. Os 8 mandamentos do budismo. Os 8 requisitos que eliminam o sofrimento corrigindo os falsos valores e oferecendo um verdadeiro conhecimento do significado da vida, foram resumidos da seguinte forma. Primeiro, compreensão correta. Entendimento. Você deve ver claramente o que está errado. 2. Pensamento correto. Aspiração. Decida-se pela cura. 3. Palavra correta. Fale de forma que seu objetivo seja a cura. 4. Ação correta. Você deve agir. 5. Vida correta. Sua profissão não deve entrar em conflito com a sua terapia. 6. Esforço correto. A terapia deve avançar na velocidade da permanência, a velocidade crítica que pode ser mantida. 7. Consciência correta. O controle da mente. Você deve sentir e pensar incessantemente. Concentração correta. Meditação. Aprenda a meditar com a mente vazia. A arte da alma. O objetivo da arte é projetar uma visão interior para o mundo, declarar em uma criação estética o espírito mais íntimo e as experiências pessoais de um ser humano. É permitir que essas experiências sejam inteligíveis e geralmente reconhecidas dentro da estrutura total de um mundo ideal. A arte se revela no entendimento psíquico da essência interior das coisas e da forma a relação do homem com o nada, com a natureza do absoluto. A arte é uma expressão da vida e transcende o tempo e o espaço. Devemos empregar nossa própria alma através da arte para oferecer uma nova forma e um novo significado para a natureza ou para o mundo. A expressão de um artista é a exibição de sua alma, educação e compostura. Por trás de todos os movimentos, a música de sua alma se torna visível. Caso contrário, seus movimentos são vazios e movimentos vazios são como palavras vazias. Não tem sentido. Elimine o pensamento confuso e trabalhe a partir de sua raiz. A arte nunca é decorativa, ornamental. Ela é um trabalho de esclarecimento. A arte, em outras palavras, é uma técnica para adquirir liberdade. A arte demanda o domínio completo das técnicas desenvolvidas pela reflexão dentro da alma. Arte natural. É o processo artístico dentro do artista. Seu significado é arte da alma. Todos os vários movimentos de todas as ferramentas significam um passo no caminho para o mundo estético absoluto da alma. Criação na arte é a revelação psíquica da personalidade que está enraizada no nada. Seu efeito é um aprofundamento da dimensão pessoal da alma. A arte natural é a arte da alma em paz, como um luar refletido em um lago.
O objetivo final do artista é usar sua atividade diária para se tornar um mestre da vida e então tirar proveito da arte da vida. Os mestres de todas as ramificações das artes devem primeiro ser mestres da vida, já que a alma cria tudo. Todas as noções vagas devem sucumbir antes que um aprendiz possa se autodenominar mestre. A arte é o caminho para o absoluto e para a essência da vida humana. O objetivo da arte não é a promoção unilateral do espírito, da alma e dos sentidos, mas sim a abertura de todas as capacidades humanas, pensamento, sentimento, vontade, para o ritmo da vida no mundo da natureza. Assim, a voz silenciosa será ouvida e o ego será harmonizado com ela. Habilidade artística, portanto, não significa perfeição artística. Ela representa um meio contínuo, um reflexo de algum passo no desenvolvimento psíquico, cuja perfeição não deve ser encontrada no aspecto e no formato, mas deve irradiar da alma humana. A atividade artística não se encontra na própria arte. Ela penetra em um mundo mais profundo no qual todas as formas de arte, de coisas vividas internamente, fluam juntas, e onde a harmonia da alma e do cosmos, do nada, possui seu resultado na realidade. O processo artístico, porém, é a realidade, e a realidade é a verdade. O caminho da verdade. 1. Busca da verdade. 2. Consciência da verdade e sua existência. 3. Percepção da verdade, seu conteúdo e direção como percepção do movimento. 4. Entendimento da verdade. Um filósofo de primeira linha pratica para entender tal, não para ser fragmentado, mas para ver a totalidade. Krishnamurti. 5. Vivência da verdade. 6. Domínio da verdade. 7. Esquecimento da verdade. 8. Esquecimento do portador da verdade. 9. Retorno à fonte original, onde a verdade tem suas raízes. 10. Descanso no nada. A arte do Jeet Kune Do é simplesmente simplificar. Evita o superficial, penetra o complexo. A arte do Jeet Kune Do é simplesmente simplificar. Evita o superficial, penetra o complexo, vai até o centro do problema e aponta os fatores principais. O Jeet Kune Do não faz rodeios nem desvios tortuosos. Ele segue uma linha reta até o objetivo. A simplicidade é a distância mais curta entre os dois pontos. O Jeet Kune Do favorece a falta de forma para que possa assumir todas as formas. E já que não possui estilo, pode combinar com todos os estilos. Como resultado, o Jeet Kune Do utiliza todos os caminhos e não é limitado por nenhum deles. Da mesma forma, utiliza quaisquer técnicas ou meios que sirvam à sua finalidade. Jeet Kune Do. Por segurança, a vida ilimitada é transformada em algo morto, um padrão escolhido que é limitador. Para entender o Jeet Kune Do, você deve se livrar de todos os ideais, padrões e estilos. De fato, deve se livrar até mesmo dos conceitos acerca do que é ou não é ideal no Jeet Kune Do. Você pode analisar uma situação sem nomeá-la? Nomeá-la e transformá-la em uma palavra causa medo. É realmente difícil de ver a forma simples. Nossa mente é muito complexa e é fácil ensinar alguém a ser habilidoso, mas é difícil ensinar a ele sua própria atitude. O Jeet Kune Do favorece a falta de forma para que possa assumir todas as formas. E já que não possui estilo, pode combinar com todos os estilos. Como resultado, o Jeet Kune Do utiliza todos os caminhos e não é limitado por nenhum deles. Da mesma forma, utiliza quaisquer técnicas ou meios que sirvam à sua finalidade. Aborde o Jeet Kune Do com a ideia de dominar a vontade. Não pense em ganhar ou perder. Não pense em orgulho e dor. Deixe seu adversário arranhar sua pele e acerte os músculos dele. Deixe-o acertar seus músculos e frature os ossos dele. Deixe-o fraturar seus ossos e tire a vida dele. Não se preocupe em escapar de forma segura. Exponha a sua vida a ele. O maior erro é antecipar o resultado da luta. Você não deve pensar se ela termina em vitória ou derrota. Deixe a natureza seguir o seu curso e suas armas serão usadas no momento certo. O Jeet Kune Do nos ensina a não olhar para trás depois que o percurso foi decidido. Ele trata a vida e a morte indistintivamente. O Jeet Kune Do evita o superficial, penetra o complexo, vai até o centro do problema e aponta os fatores principais.
O Jeet Kune Do não faz nomeios nem desvios tortuosos. Ele segue uma linha reta até o objetivo, a simplicidade e a distância mais curta entre os dois pontos. A arte do Jeet Kune Do é simplesmente simplificar, é ser você mesmo, é a realidade em sua essência. Assim, a essência é o significado, com a liberdade em seu sentido primário, não limitada por ligações, confinamentos, segmentações e complexidades. O Jeet Kune Do é o esclarecimento, é um modo de vida, um movimento em direção à força de vontade e ao controle, embora devesse ser esclarecido pela intuição. Ao ser treinado, o aluno deve ser ativo e dinâmico de todas as formas, mas no combate real, sua mente deve estar calma e tranquila. Ele deve sentir como se nada importante estivesse acontecendo. Ao avançar, seus passos devem ser leves e seguros. Seus olhos não devem estar fixos, observando furiosamente o inimigo. Seu comportamento não deve ser diferente do comportamento normal. Sua expressão não deve mudar. Nada deve denunciar o fato de que ele está engajado em um combate mortal. Pessoal, essa foi a primeira parte da leitura do livro de Bruce Lee. E se vocês estão curtindo o conteúdo, se inscreva no canal, compartilha e acompanhe aqui que eu vou continuar colocando as próximas partes do livro conforme eu for lendo. Tchau, tchau, valeu, é nóis.